Olá pessoal, tudo bem? Hoje no Papo Expressão você é convidado a conhecer um pouquinho mais de perto o trabalho da Fraternidade Casa de Assis, uma entidade aqui da nossa Diocese de São José dos Campos que trabalha aí acolhendo as pessoas, os moradores de rua que não têm um lar ou se distanciaram aí das famílias e por vezes não conseguem mais se recolocar aí, ser aceita novamente para a sociedade. Um trabalho muito sensível e principalmente colocando aí uma grande dose de amor ao próximo. Então continue com a gente, pois começa agora mais um Papo Expressão. Acolher o pobre é acolher o próprio Cristo. É com esse carisma que nasce a Casa de Assis, uma iniciativa inspirada no Evangelho e que se dedica ao acolhimento de moradores de rua, dependentes químicos e também do alcoolismo, na busca de resgatar minimamente a dignidade perdida com um modo de vida em condições muitas vezes deploráveis, vivendo embaixo de viadutos ou pelas calçadas, sem qualquer esperança, vivendo um dia após o outro. A história da Fraternidade Casa de Assis na Diocese de São José dos Campos se confunde muito com a história do fundador, Reinaldo Fernandes Leite, o irmão Reinaldo. O advogado e ex-funcionário público sempre foi muito envolvido com questões pastorais no bairro de Santana, região norte de São José dos Campos. Mas por um momento de fragilidade familiar, surge então a necessidade de seguir o chamado de Deus, um apelo aos mais pobres. Sempre fui católico, fazia parte da minha paróquia lá em Santana, tinha toda uma realidade já de pastoral da família, participava, fiz parte do núcleo São João de Casais há um tempo, mas a partir do momento de uma fatalidade, de uma enfermidade que uma filha minha teve, essa enfermidade foi um câncer assim muito raro, no qual a medicina condenava já minha filha a óbito, né? Mas eu não, pela minha fé, eu não aceitei aquele diagnóstico. A exemplo que o médico me falou assim, 20% só de chance e 80% de óbito, né? E eu não aceitei aquilo, falei com Deus e busquei a minha fé e fiz um voto com Deus assim para resumir mais rápido. Disse para Deus assim que se Ele desse a cura da minha filha, a vida dela, eu ia fazer o que Ele quisesse. Aonde o Senhor mandar eu vou, o que o Senhor quiser eu vou fazer na minha vida, mas não leva a minha filha, não deixa a minha filha morrer. E a minha filha entrou naquele calvário depois, tirou o câncer, o calvário da quimioterapia, todo aquele processo, e eu enfrentei aquilo com muita coragem, animada pelo Espírito Santo, que eu sei porque um pai não suporta ver isso, só se ele for animado por Deus, uma força que vem do alto. Uma certa vez eu parei no semáforo e então eu notei um morador de rua caído, coisa que eu não tinha notado antes, né? E aí eu peguei aquele morador de rua, estava caído, levei ele lá para o hospital, e ele estava com o braço fraturado, e quando eu vi, eu fiquei 3 dias com ele lá no hospital. Esqueci que eu tinha trabalho, esqueci que eu tinha casa para voltar, e as pessoas estavam preocupadas comigo, meu celular ficou desligado dentro do carro, e eu fiquei cuidando dele até ele ter alta. E assim foi, eu comecei a cuidar dos pobres, e um dia eu quis levar para eles, fui até eles na rua, eles estavam com fome, combinei com a minha família, com alguns amigos do grupo de oração, alguns irmãos do grupo de oração, vamos levar essa comida para essas pessoas. E começamos a levar. E foi na paróquia São Benedito, meu primeiro irmão de rua, que eu fui levar para ele. E ele, quando eu cheguei lá com o café, ele estava deitado na entrada da escada. Mas antes disso, num domingo antes, ele já estava lá. E eu fui para a missa e eu pulei por cima dele. Né? Pulei por cima dele e depois eu vi que era a mesma pessoa. Então a gente ficamos cegos às vezes, né? Não percebemos a necessidade do próximo, né? Então, aquele momento que eu passei, eu creio que foi Deus tirando as minhas escamas dos meus olhos, como um católico cristão, mas que não enxergava o meu irmão caído na calçada, não prestava atenção. Eu até pagava um bom dízimo para a igreja, dava boas cestas básicas para os pobres nas favelas, mas não conseguia notar a necessidade do meu irmão que estava caído na calçada. Parado no semáforo, eu estava com pressa de chegar no meu trabalho, ganhar meu salário, cumprir as minhas obrigações, né? Mas não estava sensível à dor do próximo. Então ali começou tudo. E é quando eu vi, um dia eu socorri um pobre, e ele foi queimado lá na região norte, tacaram álcool nele, e eu levei ele para o hospital. E ele ficou internado, sarando da queimadura. E aí quando ele teve alta, me ligaram no hospital falando assim, tem um irmão seu aqui internado. Esse irmão seu falou para você vir buscá-lo. Eu falei, mas qual é o nome desse irmão? Daí ela falou, a assistente social me falou.
Falei, mas eu não tenho nenhum irmão com esse nome. Pois ele falou que você é irmão dele, para você vir buscá-lo. Aí eu me lembrei de quem eu tinha levado para o hospital. E depois ele teve uma crise de convulsão, por causa de abstinência também, e foi levado para a saúde mental. Então eu tive que ir lá buscá-lo na saúde mental. Quando eu cheguei na saúde mental, ele estava deitado na maca, um outro morador de rua deitado numa maca do lado, ele virou por esse outro e falou assim, não disse para você que ele viria nos buscar? E aí eu não tinha para onde levar. Não tinha para onde levar. Para onde eu vou levar esses irmãos de rua? E agora? Pensei em levar para minha casa. Mas aí minha esposa, minha família ficou com medo, né? Então emprestei de um vizinho um quarto nos fundos e os levei para lá. E ali comecei a cuidar deles. Aí daqui a pouco já tinha 8 naquele quarto. E tive que tirá-los de lá. Aí tive que alugar uma casa. Aí tinha que cuidar deles, né? Então quando eu vi já não estava indo trabalhar mais, não voltava para casa mais, ou chegava muito tarde, né? Então eu fiquei cuidando deles. Quando eu vi já estava mergulhado nesse carisma. Penso que se o nosso Senhor Jesus voltasse hoje, ele ia estar embaixo dos viadutos, por aí. Ele não ia estar nem nos templos, né? Então nós temos uma pastoral de rua, que acontece todos os domingos. Levamos para a rua atualmente 300 refeições em marmitex. Levamos macarronada com um pedaço de frango, a parte mais nobre, né? Com molho, uma macarronada muito saborosa. E com isso a gente acessa eles, né? Porque aos domingos, São José, o nosso município, fica sem movimento. Então, esses moradores de rua é o dia que eles mais passam fome, é domingo. Então, na hora do almoço que nós vamos para a rua. Então, a partir das 13 horas, saímos com as refeições e vamos abordá-los. Uma boa parte deles, né, prefere vir para casa. Uma outra parte ainda não. Depende muito da nossa caminhada e conversar com eles e ver a problemática, né, sentar com eles, acessar realmente o coração deles. E aí, alguns são convidados a vir, uma boa parte vem de imediato. Outra parte, conforme você vai se dando a conhecer, falamos para ele que aqui, ele não é obrigado, né, a vir, ele é convidado a vir. E se ele é convidado a vir, ele é hóspede nosso. Então aqui ele vai receber o que melhor que um hóspede pode receber. Né? Vai ser bem tratado, vai ser como nosso irmão também. E qual que é hoje os trabalhos hoje que a casa oferece para as pessoas? Tem alimentação, tem muitas vezes precisam de cuidado médico, vocês também têm esse trabalho, esse serviço, né, que vocês fazem por eles? A realidade do acolhimento se dá primeiro na casa aqui do Monte Castelo, né, que é o primeiro momento, que é uma casa que a gente chama até de... É uma triagem, não é casa de triagem, mas ali você faz uma conversa primeiro com eles. E alguns que estiverem enfermos, nós mandamos para essa casa que eu estou aqui agora com vocês. Que é a casa aqui no bairro do Putim, que é a casa Frei Junípero, né? Onde acolhe os moradores de rua mais enfermos, alguns que têm problema mental, alguns acamados, né? E também esses irmãos que às vezes estão na rua, sofrem uma enfermidade, um acidente, vão para os hospitais locais e por não ter um lugar para ir, muitas vezes nos é recomendado pelo serviço social que venham aqui conosco. E aqui vai ter, né, todo atendimento, vai morar conosco. Nós temos aqui também o nosso guardião, o irmão Robinho, que tem conhecimento na área de auxiliar de enfermagem. Temos um médico que nos acompanha toda semana, que é o Dr. Escada, um médico voluntário, né, que é um médico aposentado, mas muito conhecido, de renome até em São José dos Campos. Temos também o Dr. Bruno, que vem uma vez por mês. Então, e também temos uma interface muito boa com a área da saúde do município, né? A área da saúde do município reconhece o nosso trabalho. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma grande alegria em servir, amar, se doar, né? Ao pobre, ao irmão chagado, né? Nosso carisma é atender a esse irmão que é a pessoa do próprio Cristo. Ele mesmo diz, tudo que fizerdes a estes meus irmãos mais pequeninos foi a mim mesmo que fizestes, né? Isso nós temos no Evangelho de São Mateus 25, né? 31 ao 46. E essa casa a gente tem, né, esse cuidado com essas pessoas, né? Esse cuidado muito carinhoso, cuidado também muito atencioso na questão da saúde. E para nós é uma gratidão imensa também a Deus, né? Porque é Deus que nos confia esses irmãos para serem cuidados, né? Para serem amparados por nós, né? A realidade dessas pessoas é uma realidade muito dura, porque na realidade o rompimento com a família se dá devido a vários fatores, né? Questão social, questão das drogas, a questão da família, né? A família muitas vezes nas divergências
Porque se tem, gera conflitos, e esses conflitos vão se agravando, e aí as pessoas acabam buscando refúgio no álcool e nas drogas, aí fica mais agudo e as pessoas vão para a rua. Então a Casa de Assis também trabalha com essa realidade de restabelecer os vínculos com a família. Muitas vezes não consegue voltar para a família porque é muito doloroso, e então o processo é meio lento. Mas a família vem aqui, consegue vir aqui visitar, traz um carinho, traz o perdão, e fala, a gente gosta de você, a gente perdoou, e a gente vai construindo talvez uma volta. Né? E muitos voltam, nós temos muitos que estão voltando para a família, e também tem aqueles que mesmo a família perdoando, querem morar conosco. Nós temos aqui vários que não quiseram ir embora para a família. Não, tá bom aqui, se encontraram aqui, a família vem visitar e estão felizes hoje, graças a Deus. E a gente está vivendo o ano do laicato, né, na nossa igreja aqui no Brasil. Sim. E esse é um trabalho 100% feito por pessoas, né, por leigos da nossa igreja. Como que vocês enxergam a atuação de vocês, o trabalho que vocês fazem para essas pessoas, né, como leigo mesmo da nossa igreja, tendo a sua atuação forte e principalmente vivendo aí, traduzindo o evangelho na realidade de hoje que nós vivemos? Eu penso que é possível para todos os leigos estar enganjado em trabalhos com a igreja, todos os leigos. Nós temos uma realidade mais permanente, né, 24 horas por dia, que é um estado de vida, mas a nossa obra, por exemplo, a Casa de Assis, toda a obra inteira, né, não só aqui nessa diocese, como nas outras dioceses que nós estamos, ela é a manutenção dela, a estrutura, o suporte, os leigos que dão. Não tem assim, como é que fala, empresa, não tem nada do poder público, é só os leigos da nossa igreja que vão ajudar, vem aqui visitar os irmãos também, vem assistir. Temos aí enfermeiros que trabalham no postinho e vêm dar uma força. Tem gente que vem aqui passar o dia só conversando com os irmãos de rua, ouvindo as histórias deles, aconselhando, né? Eu penso até que, assim, fala para todo mundo, sem os leigos, a nossa obra ficaria sem condições de andar. A vida do cristão passa pela cruz, né? Queira ou não, passa pela cruz. Mas quando nós vamos para a rua, esse crucifixo que eu e meus irmãos levamos, ele evangeliza. Aquele morador de rua que está embaixo do viaduto, faz tempo que ele não tem contato com a igreja, não tem contato com as coisas de Jesus, e muitos que são católicos, mas que abandonaram, estão afastados da igreja, quando vê a cruz, a primeira coisa que ele fala, posso pegar e beijar? Então ele pega aquela cruz ali e beija a cruz. E tem uns que abraçam a cruz. Outros levam no rosto assim, seguram. Né? Parece que é um reencontro com Jesus, mesmo sendo através de um crucifixo. Né? E ali nós temos uma pequena chance já de falar com ele. Está vendo? Olha, esse Deus que está vendo aí, que é simbolicamente na cruz, ele morreu por você. Então esse crucifixo também nos ajuda a ter acesso a esses nossos irmãos. Ajuda muito, inclusive. É um sinal de graça, um sinal de perdão, um sinal de misericórdia, um sinal de lembrar, né, que um Deus morreu por eles e os ama. Né? Por isso que nos levou até lá. Falou, olha, esse Jesus que me trouxe até aqui para cuidar de você. Esse que morreu na cruz para você pagou os seus pecados. Mas devido à dificuldade da vida, devido às drogas, ele já não se lembrava mais. Então nós vamos ajudar ele a voltar e a repensar a vida, né? E lembrar que tem um Deus que o ama muito. E essa história também é um testemunho pra gente, né? Que muitas vezes a gente acha que o ter é mais importante que o ser. Sim. Né? E às vezes, como o senhor falou, que teve experiência de passar pelas pessoas e não notá-las. Não notá-las. E a partir do momento é isso que a gente precisa mais, é notar mais. Notar mais. Talvez perceber mais. Ter essa percepção, essa sensibilidade que no mundo que a gente vive hoje, a gente perde essa sensibilidade e é por isso que a sociedade se encontra nesse estado que está. Eu, por exemplo, eu falo, né, eu sou advogado, na época trabalhava na prefeitura, eu era diretor do sindicato, né, dos servidores municipais, então envolvido com toda aquela questão a demanda, né, do mundo, a demanda social, a demanda política, a demanda econômica, né, que você tem na vida, e aí naquela correria você não percebe, mas nós temos que cobrar de nós mesmos. Né? Eu vou daqui até o meu trabalho, mas eu vou dar uma olhada nas ruas, como é que está, ver se alguém precisa de ajuda, se alguém me dá um sinal. Né? Ou se eu ver alguém, eu vou acionar alguém que possa correr lá. Eu não posso ir lá agora, mas o irmão da Casa de Assis pode. Então pegar o telefone, né, quem puder, e ver, e nos acionar. Olha, eu vi tal situação assim, você pode intervir? Ou eu posso ajudar e levar até a sua casa? Então essa sensibilidade para perceber um pouquinho mais o seu próximo que está tão necessitado. O Anderson veio do Piauí para São José dos Campos em busca de novas oportunidades, inclusive de estudo. Mas a realidade encontrada foi outra. E quando ele se deu conta, estava envolvido com o mundo das drogas. Em determinado momento, o único refúgio que ele teve foi procurar a Casa de Assis. Hoje, junto com os demais irmãos de Assis,
despido de qualquer vaidade, com suas vestes humildes, pés descalços, munido de terço e crucifixo empunhado nas mãos, se dedica ao trabalho que mudou a vida dele por inteiro. Cheguei lá, bati no portão, todo molhado, me acolheram, não perguntaram meu nome, me deram um banho quente, me deram roupa e me deram um prato de comida e uma coxa em cima desse prato de comida que eu chorei tanto. Chorei tanto e comecei a comer e chorar, porque não sei, com uma fome e uma coisa por dentro que eu não sabia explicar, né? Foi como que essas pessoas me tratam desse modo, se nem as próprias pessoas que falaram que me amavam me abandonaram. Minha mãe me abandonou, minha mulher me abandonou, né? Então todos que falavam que me amavam me abandonaram pelaquela situação que eu estava no mundo das drogas. E eles que nem me conhecem me tratam deste modo. E eu fui cada vez mais querendo conhecer esse amor verdadeiro, que é o amor deles, com o próximo, com aquelas pessoas. A casa, localizada no Monte Castelo, também em São José dos Campos, funciona como um pronto-socorro da fraternidade. Por lá passam centenas de pessoas por dia, em busca de alimento, banho, roupa limpa e, principalmente, apoio espiritual. É uma casa central, né? E essa realidade ela faz com que a gente acolha uma diversidade de pessoas, né? Como aqui agora no almoço, né, são várias pessoas que vêm aqui, como aqui é uma parte central, famílias, né, que estão passando por dificuldade, né? Então as pessoas vêm aqui e levam alimentação às vezes para casa também. Então nessa questão de alimentação, como também de acolhimento, né? Tanto que o nome dessa casa aqui, por ser a Casa Mãe, onde está a presença do nosso coordenador e fundador, o irmão Reinaldo, aqui é a Casa Mateus 25, né, o nome dela, né? Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Era peregrino e me acolheste. Então aqui as pessoas elas vêm em busca desse refúgio, né? A gente chama de pronto-socorro. Então é uma casa que a gente tem plantão noturno, a gente atende 24 horas, né? Uma realidade de periferia, da drogadição, que as pessoas vêm buscar aqui esse socorro. E a gente acolhe toda a sorte de pessoas, né? Por ser uma casa masculina, né? Para poder estar permanecendo nela somente homens, temos uma casa feminina aqui também na diocese, né? Mas aqui a gente acolhe assim mulheres, homens, às vezes querem passar aqui à tarde, né, rezar com a gente, se alimentar, ter um lugar para poder deitar e descansar, né, onde não vão ser chutados e rejeitados, né. Pela nossa obra, ela viver somente da providência, a gente tem essa liberdade para amar, né. Então a pessoa ela entra aqui, a gente não faz cadastro, né, a gente não vai exigir documento, né. É uma pessoa que está ali desamparada, com fome, precisando de um descanso, ela vai entrar, ela vai comer, ela vai ser acolhida, né. Então, esse fato faz com que a gente tenha esses braços abertos para poder acolher toda essa sorte de pessoa, né? Então, as pessoas, elas vêm aqui, muitas das vezes estão de passagem pela cidade, né? São encaminhadas, né? A gente tem, assim, uma interface aqui com a assistente social aqui do hospital também. Às vezes as pessoas, elas estão ali na sua enfermidade, acabam sendo até vítimas de abandono, muitas das vezes acontece também, que eles encaminham aqui pra gente, né? O albergue, muitas das vezes também eles encaminham aqui para poder estar passando um tempo aqui na nossa casa. E a gente vê que com toda a nossa alimentação a gente é um instrumento de Deus para que essas pessoas possam encontrar Jesus, para que elas possam encontrar um abrigo, que elas possam encontrar um refúgio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado.